Olá, eu sou Márcio Teixeira. Hoje eu vou falar sobre o Porta dos Fundos. Deus inventou o riso. Ele pôs nos lábios de Sara, por exemplo, a gargalhada da promessa, e nos lábios de Elias, a ironia que desmascara ídolos. O humor leve levanta a alma, aquece o convívio, devolve a cor ao rosto cansado. Aliás, o mais sábio dos homens, Salomão, nos deixou esses ensinamentos preciosos. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. E também ele disse: um coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido resseca os ossos. E quando o coração repousa em Deus, o riso se torna a trilha sonora da graça dele, medicina que cura sem efeitos colaterais. Lembro do meu avô que colecionava aquelas revistinhas seleções da Writer's Digest, que continha uma área chamada Rir é o Melhor Remédio, e ele dava gargalhada com as piadas ali. Sempre inteligente, cheia de humor limpo, que alegravam de maneira ingênua o coração do meu avô e minimizava a dor da realidade da vida. Talvez você saiba do que eu estou falando. Mas Jesus alertou: a boca fala do que o coração é cheio. E quando esse coração se divorcia do Criador, o mesmo dom que cura, contamina. O riso perde a candura e se degenera em zombaria, transformando o sagrado em alvo de piada barata. Então o humor deixa de ser ponte de afeto e vira lâmina que fere, luxo de quem prefere esculhambar a cruz ao invés de se curvar diante dela. E é nessa zona cinzenta onde liberdade artística se converte em liturgia de escárnio que o Porta dos Fundos ergueu seu império de cliques com mais de 18 milhões de pessoas inscritas no canal e mais de 3.000 vídeos ali publicados. Hoje eu vou radiografar esse fenômeno. Hoje eu vou falar de uma maneira educada e respeitosa às pessoas ali, porque continuam sendo seres humanos. Mas como a grande mídia aplaude a blasfêmia e silencia quem defende a fé? Quais são as esquetes chaves, o conteúdo espiritual que elas carregam e o veredito bíblico sobre cada afronta que é postada? Porque a atmosfera cultural muda quando milhões riem do que Deus chama de santo. Que saída será que resta para uma geração anestesiada pelo sarcasmo? Dois deles, a graça disponível e o juízo eminente. O humor saudável ilumina, cara. O humor profanador obscurece a alma. Nesse vídeo, você decide qual lado você vai dar a sua gargalhada. A engrenagem da grande mídia, talk shows, portais de notícia, colunistas culturais e gigantes do streaming aplaude qualquer esquete que reduz a cruz a conteúdo adulto e rotula esse escárnio como humor progressista. Ao mesmo tempo, a pregação simples, que cite Romanos 1 ou João 14,6, é denunciada como fundamentalismo e arrisca demonetização ou cancelamento nas mídias sociais. O riso virou arma de hegemonia cultural. O sarcasmo serve para desautorizar o evangelho sem precisar refutá-lo. Quando o famoso A Primeira Tentação de Cristo estreou, os críticos celebraram a ousadia e premiaram a blasfêmia como status de obra de arte. Já os cristãos que protestaram foram caricaturados como retrógrados perigosos. Esse eco de holofotes cria a impressão de que blasfemar é liberdade, mas defender a fé é opressão. Nada disso é novo, cara. Não mudou nada. Segundo Crônicas 36:16 relata que Israel zombou dos mensageiros de Deus até que não houve mais remédio. Aliás, Atos capítulo 17:32 mostra os atenienses rindo de Paulo quando ele falou sobre a ressurreição de Jesus. Em Jeremias 20, de 7 a 8, descreve o profeta como alvo diário de chacota por pregar a verdade. A escritura já advertia: quando o sarcasmo vira filtro para calar a voz profética, a sociedade se aproxima de um juízo inevitável. Porque Deus não delega sua honra a algoritmos, nem sua glória a likes das multidões que estão completamente desassociadas dele.
Agora vamos a alguma das blasfêmias colocadas ali. Em 2013, especial de Natal, Jesus apresenta Maria Madalena como namorada e a piada insinua que ela era prostituta, banalizando o milagre da concepção virginal. Aí a Bíblia diz o seguinte: então disse Maria ao anjo: como será isso, pois não reconheço homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e por isso o ente santo há de nascer, será chamado Filho de Deus. E qual a implicação dessa esquete? A implicação é o seguinte: ela dilui o caráter único da encarnação e planta dúvida no coração da audiência, ao ridicularizar o ventre que Deus escolheu. Abre-se brecha para espíritos de incredulidade e imoralidade. Qualquer cristão, seja ele de qualquer vertente, quando olha para essa esquete e ri, é muito importante que você pare e pense sobre o que você crê. Na esquete de 2014, o Velho Testamento, Abraão, Noé e Moisés são mostrados como trapaceiros que negociam favores com um Deus indeciso, convertendo narrativas sagradas em pastelão público. Aí a gente lê na Bíblia o seguinte: esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, blasfemam, e quanto aos que entendem naturalmente, como brutos irracionais, nisso mesmo se corrompem. Ou seja, eles não são antídotos contra eles mesmos na pseudo-sabedoria que eles pregam para você. Mas, na verdade, a implicação disso é o seguinte: a chacota confunde o caráter imutável de Deus e legitima a ideia de que os líderes espirituais são farsantes, terreno fértil para o ceticismo cínico. E é claro que justificável pelo péssimo exemplo de líderes e escândalos que enxovalham a fé cristã. Mas deixa eu te falar uma coisa: o valor da medicina nunca será destruído pelo exemplo de péssimos médicos. E sempre que você adoece, você procura um médico, não é verdade? Da mesma forma, a palavra de Deus, ela jamais será aniquilada pelo péssimo exemplo daqueles que dizem falar em nome de Deus, mas não se comportam conforme deveriam. Então, enxovalhar a palavra de Deus jamais vai minimizar o poder que ela tem em si mesma. Aí, em 2015, tem a esquete Jesus Cristo. Num talk show fictício, José faz teste de DNA ao vivo. Maria expõe segredos de família e Deus surge como pai ausente atrás de likes. Aí a gente lê na Bíblia o seguinte: ele, e esse ele sendo Jesus Cristo, existindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, mas humilhou-se, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E a implicação dessa sketch é o seguinte, que ela transforma a encarnação em reality show, esvazia o sacrifício redentor e instala um espírito de trivialização do que é santo. Porque se a cruz vira pauta de auditório, nada mais é sagrado, pelo amor de Deus. Em 2018 veio outro sketch: se beber, não sei. Os apóstolos acordam bêbados após a última ceia, tentando descobrir onde largaram Jesus. A Santa Ceia vira ressaca premiada com um M. Aí a gente lê na Bíblia o seguinte: quem come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E a implicação disso é simples: zombar do sacramento abre a porta para desprezo crônico pelos símbolos do sangue e do corpo de Cristo pela sua audiência, conduzindo à insensibilidade espiritual e juízo sobre a própria nação. Mas mal sabem os próprios criadores dessa sketch o juízo que os espera. Em 2019, a primeira tentação de Cristo, outra sketch. Jesus é retratado como gay e Deus como mentiroso hedonista. O especial gerou 2,3 milhões de assinaturas pedindo a retirada e terminou com um ataque incendiário à sede da produtora. Ou seja, exagero ou indignação por falta de punição dessa cambada? Talvez os dois. E honestamente, eu não endosso isso, porque afinal de contas é a própria Bíblia que nos ensina: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E a Bíblia também ensina que a ira do homem não opera a justiça de Deus. E quão terrível será essa justiça. Lembrando que Paulo diz: não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem sodomitas herdarão o reino de Deus. Mas a implicação dessa sketch foi que a audiência foi exposta à inversão moral que legitima desejo como identidade absoluta e injeta espírito de confusão sexual que contamina a visão da pureza ensinada por Cristo. Cara, se prepara para o juízo de Deus. Em 2020 veio
Teocracia em Vertigem, que reescreve a Paixão de Cristo como paródia político-partidária, misturando Pilatos e Judas e Caifás como debate eleitoral brasileiro. Aí a gente lê na Bíblia o seguinte: se alguém lhes acrescentar algo no que diz respeito à palavra de Deus, Deus lhe acrescentará os flagelos. E se alguém tirar, entre aspas, algo da palavra de Deus, erroneamente, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. E qual a implicação desse sketch? Deturpar o texto sagrado para militância partidária perverte a mensagem do evangelho e dá legalidade a um espírito de engano que confunde a verdade bíblica com narrativa ideológica no meio das gargalhadas satíricas. Em 2021 veio outro sketch, Te Prego Lá Fora. A animação mostra Jesus adolescente em prostíbulo, fala de pornografia e especula, e se ele fosse mulher? Abre aspas, olha o que a Bíblia diz. Qualquer que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse afogado no mar. Duras palavras de Jesus, né, cara? Sabe por quê? Porque a implicação dessa sketch é sexualizar o Messias perante jovens. E isso remove o temor de Deus das novas gerações e atrai o severo juízo de Deus prometido a quem corrompe mentes infantis. Se prepara, cara, porque o juízo de Deus não vai entrar pela porta dos fundos, vai entrar pela porta das frentes. E você vai estar ali, se você não se arrepender. Aí em 2022 veio outra pérola. O espírito do Natal. Sai Jesus de cena e entra um Papai Noel demoníaco que aterroriza amigos anti-Natal, com renas assassinas e anões macabros. Aí a gente lê na Bíblia, cuidado que ninguém vos enrede com filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens e não segundo Cristo. Sabe qual é a implicação disso? Deslocar o escárnio do filho para o símbolo da festa seculariza de vez o Natal, abrindo espaço para o paganismo pop e para um espírito de engano que substitui Cristo por um folclore sombrio, como se Natal já não fosse pagão o suficiente. Um raio-x editorial desse canal revela uma agenda anticristã de uma maneira bem simples, porque o retrato estatístico dissolve qualquer ideia de um mero acaso criativo. Facilmente você percebe que a grade editorial do Porta dos Fundos revela uma engenharia cultural milimetricamente calibrada para corroer a fé cristã através do escárnio, e faz isso sem largar a bandeira do humor inocente. Muito pelo contrário. A engrenagem da blasfêmia não precisa ser majoritária para dominar a atmosfera. E eu fiz uma análise de 600 dos primeiros vídeos. E ali, 10% tinham conteúdo explicitamente religioso, mas cada um foi lançado como bomba semiótica em datas chaves. Páscoa, Natal, feriados católicos. E o resultado é simples, é a desproporção espiritual, porque um punhado de esquetes gera manchetes, repiques de mídia e feeds inundados de memes, enquanto centenas de vídeos neutros fornecem a camuflagem necessária para evitar o rótulo de canal anticristão. Quem entende guerra espiritual reconhece a tática: bombardear pontos simbólicos, não o território inteiro. Eles são estratégicos. Vocês são estratégicos. Cerca de um quarto dos uploads de 2024 e 2025 carregam selo de proibido para menores de 18 anos ou trocadilhos sexuais nos títulos. A fusão continua entre pornografia cômica e paródia bíblica. Não é coincidência, é um método. Nas escrituras, luxúria sempre precede idolatria. O Porta difunde a máxima moderna: se tudo é corpo, nada é santo. Esse rebaixamento da transcendência prepara o terreno para que a cruz vire piada e a virgindade de Maria vire fetiche. O bloco deles, Política e Poder, soa inofensivo à primeira vista, mas analise as peças. Líderes bíblicos viram caricaturas de figuras de noticiário. Pilatos faz o papel de ministro. Judas veste camisa partidária. O recado subliminar é o seguinte: a Bíblia é folheto de campanha e Jesus, mascote de palanque. O espectador aprende a enxergar a fé como narrativa manipulável. Excelente antídoto contra qualquer pregação que fale de verdade absoluta, mesmo que essa verdade seja a própria Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Essa é uma estratégia de saturação mediada pelos holofotes da grande mídia. Cada sketch blasfemo
ganha espaço privilegiado em colunas culturais, entrevistas no horário nobre, thumbnails de portais de notícia. A imprensa chancela o escárnio como arte progressiva, enquanto enquadra a resposta cristã como onda conservadora de ódio. Isso não é descoberta imparcial. É coautoria no projeto de dessacralização das escrituras sagradas na sua mente. Essa é o que eu chamaria de economia do escárnio. A pessoa clica e financia esse ciclo de escárnio. As plataformas premiam watch time, não moralidade. Quando milhões assistem Se Beber Não Sei ou A Primeira Tentação de Cristo, algoritmos disparam recomendação, o CPM sobe, contratos de streaming se renovam, o riso vira moeda espiritual, cada gargalhada deposita dividendos no banco do cinismo. E Deus vai te cobrar isso um dia. Sabe qual é a consequência espiritual inevitável? A Bíblia é inequívoca, mesmo sob zombaria. De Deus não se zomba. E não importam se as piadas constituem apenas 10% do catálogo de pérolas. A gravidade da afronta não se mede em minutos de tela, mas no alvo atingido, que é a glória do Cordeiro e a palavra de Deus, onde o sagrado é enxovalhado sem freio, instala-se o espírito de incredulidade, luxúria e confusão. E deixa eu dizer uma coisa, os países, inclui-se nisso o Brasil, não colhem crises morais por decreto divino arbitrário, mas pelo fruto natural de sementes plantadas em massa através da mídia, e como exemplo, eu cito você, Porta dos Fundos. E sabe qual é a conclusão direta? O raio-x editorial prova que existe sim uma agenda consistente. Usar o humor como cavalo de Troia para esvaziar o temor de Deus, sexualizar o que é santo e politizar a narrativa bíblica. E ignorar essa engenharia é cooperar com ela. Discernir e denunciar é o primeiro passo para impedir que o entretenimento se torne liturgia de apostasia coletiva. E sim, obviamente vão ter aqueles que vão me xingar de religioso, de escândalo, de quem semeia o ódio. Tô semeando o ódio não, eu tô avisando do juízo eminente de Deus que vai vir sobre você, que continua produzindo, que continua disseminando, e você que assiste, bate palma e dissemina isso. Sabe, parece que sacramentar a blasfêmia virou liturgia cultural. Porta dos Fundos instituiu um calendário de Natal profano, em que o Salvador é reduzido a piada sexual. A ceia vira rave etílica, e o Deus Santo é caricaturado como tirano ou influencer carente. Que piada ridícula. Cada esquete não é só humor, é ato litúrgico invertido que cultua o escárnio e introniza a carne. Olha o que a Bíblia diz, cara. O homem se torna escravo daquilo que o domina. Espíritos de incredulidade, imoralidade e confusão sexual recebem direito legal, e isso domina e governa a alma, a mente e o espírito de quem produz o Porta. Quando milhões gargalham da concepção virginal, do sacrifício vicário ou da pureza de Cristo, o inimigo ganha licença para semear o estupor espiritual. E você que se deleita com isso se torna cúmplice a cada like e a cada mensagem de apoio e encorajamento que impulsiona um algoritmo que envenena a mente humana. O resultado é uma geração que já não discerne o sagrado, ridiculariza o arrependimento e normaliza a perversão. Tá aí os clipes de música que não me negam. Deus lhe enviará forte ilusão para que creiam na mentira. A mídia consagra o altar da zombaria e persegue quem se levanta com a palavra de Deus. Streamings financiam, críticos premiam, colunistas batem palma. Mas basta um pregador ou qualquer pessoa citar Romanos 1 para ser taxado de discurso de ódio. Palhaçada de vocês. Essa assimetria é sinal de um sistema que chama mal de bem e bem de mal, como fala a própria Bíblia. O riso não é neutro, e dentro desse contexto o riso não é neutro. Virou faca que silencia ou que tenta silenciar a voz profética. E deixa eu te dar uma mensagem, talvez seja até motivo de escárnio de vocês. Eu não vou me calar. E eu vou apontar o dedo sempre. Tenho um irmão chamado João Batista que foi um grande exemplo na minha vida. Mas sabe, dentro desse cenário existe uma boa notícia. A cruz continua oferecendo perdão até ao escarnecedor. Exemplo disso é que foi para zombadores como Saulo que o sangue de Cristo foi derramado. Mas a mesma cruz é trono de juízo
para quem persiste em profanar, em zombar, publicamente ou aqui no seu coração. Aliás, só um lembrete. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Está escrito isso. Não existe zona segura entre o gargalhar com o inferno e clamar por misericórdia. Desligar o palco do escárnio ou partilhar da sua ruína é uma escolha. Cada clique apoia a semeadura de corrupção. Cada silêncio conivente legitima o trono do cinismo. A palavra é clara. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. Se o riso custar a reverência, é melhor chorar agora do que o ranger de dente depois eternamente. O Porta dos Fundos não é só comédia, é uma liturgia infernal travestida de entretenimento pop. Existe perdão para quem decide largar esse esgoto e correr para a cruz. Mas quem permanece no escárnio assina o próprio veredito eterno. Você pode escolher hoje qual aplauso deseja ouvir. O riso de quem zomba da cruz ou o bem-vindo de um rei que permanece para sempre. O Porta dos Fundos, na verdade, é a porta de entrada para a mentalidade que arrasta o homem para a eternidade sem Deus. E o Altíssimo não acolherá quem passou a vida inteira gargalhando do que ele declara de santo, zombando daquele que um dia morreu na cruz por perdão dos pecados. A escolha é só sua e não de Deus. E eu não tô aqui para atacar nenhum dos criadores, não tô aqui para atacar, inclusive quem gosta, quem assiste e quer permanecer assistindo. A escolha é sua. Mas jamais se esqueça, no dia que você se encontrar com Deus, ele vai te lembrar desse vídeo que te chamou a atenção, que a zombaria e o escárnio do próprio Criador do universo te levaria para uma eternidade sem Deus. Acorda enquanto é tempo, porque de Deus não se zomba. E eu quero terminar dizendo para você, o humor continua sendo uma maravilhosa ferramenta de Deus para alegrar o seu coração. Não tenho dúvida disso. Mas Jesus disse o seguinte: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Então, muito cuidado para você não se aliançar na gargalhada de um humor que um dia te levará para o juízo diante de Deus.